Saudações, comunidade escolar, e saudações a vocês, estudantes da segunda série do ensino médio. Eu sou o professor Alexandre e estarei com vocês para mais uma aula de construção sustentável, do aprofundamento, meu papel no desenvolvimento sustentável, unidade curricular 2, projeto Casa Sustentável. E para vocês que não se lembram de mim, eu sou um brasileiro nato, descendente de japoneses. O meu sinal é a letra A, e aí você puxa com o dedão aqui o olho. Eu uso óculos de armação preta e hoje visto uma camiseta verde, uma calça preta e um tênis branco. Também quero agradecer e dar as boas-vindas para o pessoal da equipe de Libra, que sempre nos auxilia aqui nas aulas. E hoje eu estou com a Amanda e a Caroline. Sejam bem-vindas e muito obrigado. E também quero agradecer a todas as equipes que tornam essa aula possível de ser realizada e chegar até vocês com a mais alta qualidade de som e imagem. Né? E aí, vamos retomar aí que a gente viu a aula passada. A aula passada a gente começou o nosso projeto, né? E vocês lembram que nos 9 passos da construção sustentável, o planejamento é o mais importante. E para estar suprindo aí nosso planejamento, não basta só escolher o material, não basta só escolher o formato, as divisões dos cômodos, a gente também tem que ver os dados climáticos. Então é por isso que hoje, a aula de hoje, eu vou falar sobre os dados climáticos de Ares, né? Que é o bairro onde a gente vai estar construindo aí nosso edifício, a nossa casa. Tá? Então, olha só, lembrando a todos, eu faço baseado no mapa e a habilidade que eu vou estar trabalhando é MIF-MAT-01, que é investigar e analisar situações problema, identificando e selecionando conhecimentos matemáticos relevantes para uma dada situação e elaborando modelos para a sua representação. E hoje, então, o objetivo é fazer um pequeno estudo aí dos dados climáticos de Ares. Tá? Então, o que vamos precisar para a aula de hoje? Então pega aí caneta, lápis, borracha, diário de bordo e calculadora. Sim, hoje a gente vai também continuar na parte de contas, tá ok? E por isso eu conto com a colaboração e interação de vocês. E caso vocês tenham perdido alguma aula, é só entrar no repositório que você vai encontrar todas as aulas lá e aí você vai focado no que você está precisando aí para estar criando e construindo, desenvolvendo o seu projeto, tá ok? Então vamos lá. Então no nosso último encontro vimos as especificações do terrenos no bairro de Ares, ou seja, a gente viu a parte de lei. E na aula de hoje vamos investigar os dados climáticos dessa região para otimizar o seu uso em uma construção sustentável. Tá? Então, ó, esses dados climáticos são importantes para saber quanto de chuva cai, qual que é a temperatura aí que fica, se vai precisar de mais ar-condicionado, menos ar-condicionado, projetar. Você lembra que nos exemplos que eu passei para vocês, muitos eles faziam a entrada de ar que é frio por cima, a saída de ar quente por baixo. Então todo esse planejamento aí é importante e é feito com base aí nos dados climáticos. Então, sabendo disso, vamos ver aqui os dados climáticos desse bairro que eu chamei de Ares. Tá? Então, só lembrando aqui, o bairro de Ares é esse que está em destaque aí ao norte do município de Xandópolis. Então aqui, bairro de Ares. Para realizar a coleta de dados climáticos dessa região, foram utilizadas estações automáticas pertencentes à Rede Nacional de Observações Meteorológicas durante o período de um ano. Então, só lembrando, né? O município de Xandópolis é fictício, o bairro também é. Então, eu só coloquei essas informações para parecer mais real, tá? Mas é tudo que é valores que eu tirei uma média aí através dos meus estudos e coloquei aí para facilitar aí as nossas contas. Tudo bem? Então, continuando. Observação. Em geral, utiliza-se dados climáticos de um período bem maior. Sim, é verdade. O período de um ano, eu peguei aqui,
Só porque a gente está tirando a média anual, né? A gente não determinou o consumo, a média de consumo elétrico e de água de uma residência, quando a gente viu a conta de água e a conta de luz lá na atividade anterior, do período de um ano. Então eu estou pegando também um período de um ano. Mas para ter mais certeza, esse período tem que ser maior, tá? Então, como aqui é só um exemplo, né? Então eu só estou pegando o período de um ano, tá? Mas vocês estão vendo que essas mudanças climáticas estão acontecendo e é por isso que o período tem que ser maior para você fazer uma construção mais realista, mais consciente, tá ok? Então vamos lá. As variáveis registradas, né, na coleta dos dados climáticos são temperatura do ar, umidade, radiação solar, pressão, temperatura no ponto de orvalho, velocidade e direção dos ventos e precipitação. Nossa, professor, a gente vai ver tudo isso aqui na aula de hoje? Não, não vai dar tempo, tá? Então eu vou focar em alguns itens dessa lista aí e deixo como sugestão aí vocês estarem investigando os outros, né? Uma curiosidade que eu achei muito interessante e muito legal é se você procurar a velocidade dos ventos, tá? Se vocês investigarem a velocidade dos ventos, né? Vocês vão descobrir que uma coisa que vocês conhecem muito, né? Vocês veem, se eu não me engano, se não me falha a memória, muito em geografia, vai aparecer lá e você fala, nossa, olha que interessante. Então, essa é uma pesquisa aí que eu acho que vale a pena você estar investigando, tá? A velocidade dos ventos, tá? E como tem muita coisa, a gente vai ficar apenas na temperatura e precipitação. Tudo bem? Por quê? Porque são as que mais, digamos assim, muito entre aspas, tá? Todas são muito importantes. Mas é o que eu vou focar mais por causa da captação das águas da chuva e da amplitude térmica, né? Quando eu tenho a temperatura máxima, a temperatura mínima e eu vejo aí quanto que foi essa diferença aí de temperatura. Tudo bem? Então eu vou estar focando somente nessas duas, mas todas as outras são importantes também, tá? Então eu deixo como sugestão aí para vocês estarem pesquisando os outros itens aí dessa lista, tá? Então vamos lá. Aqui eu tracei para vocês um gráfico sobre a climatologia do bairro de Ares, tá? Então, ó, as colunas são as precipitações, né? Ou seja, a quantidade de chuva. E já lembrando a todos, né? O que é esse milímetro mesmo? É a unidade aí que é utilizada para descrever a quantidade de chuvas que cai, né? Lembra que eu contei para vocês aí quando eu estava falando sobre o índice pluviométrico na atividade 2 e eu expliquei como esses milímetros eram encontrados através daquele experimento? Então, é esses milímetros aí que eu estou colocando agora no gráfico. A linha em vermelho, que está na parte superior desse gráfico aí, ele revela as temperaturas máximas, tá? E a linha verde, que está na parte inferior do gráfico, as temperaturas mínimas, tá? Então, ó, eu vou me basear neste gráfico aqui para estar resolvendo aí as nossas continhas, tudo bem? Só que primeiramente eu vou estar resolvendo para vocês, só que eu vou questionar vocês sobre os resultados encontrados, tudo bem? E aí então eu vou precisar da interação de vocês. Então vamos lá. Vamos primeiramente analisar a média de chuvas por mês, né? Então, faz de conta que todo mês choveu a mesma quantidade, quantos milímetros caiu por mês? Então, simplesmente eu pego os valores, né? Então, deixa eu grifar aqui para vocês. Os valores aqui do gráfico, né? De precipitações, somo tudo. Opa! Eu marquei coisa que não deveria. Então, peraí. Esse não. Esse não. Opa, não. Volta.
aqui, então aqui 150, aqui 90, aqui 200, aqui 240. Tudo bem? Eu vou pegar todos esses valores que eu destaquei aí no gráfico, vou somar todos e dividir por 12. Tudo bem? Então, fazendo essa conta, eu chego à conclusão que em média choveu 140 milímetros por mês. E aí agora que eu vou estar querendo saber o que vocês acham a respeito disso. Tá? Então aqui, ó, o que significa para vocês esse valor encontrado? Com base nesse valor, qual a conclusão que podemos chegar a respeito dessa região? Será que há necessidade de economizar água? Olha só, chove 140 milímetros por mês, né? Se vocês lembram quanto que vale 1 milímetro, você sabe que não é pouca coisa. E há algum ponto de atenção representado no gráfico? Então, essas 4 perguntinhas aí, eu vou dar 3 minutinhos para vocês estarem pensando e me respondendo aqui no chat para a gente debater aí as ideias e continuar a aula, tá ok? Então, voltamos daqui a pouquinho. E aí, qual conclusão vocês conseguiram chegar? Então vamos ver aí se as nossas ideias estão convergindo ou divergindo, né? Vamos ver se a gente está pensando igual ou não. Se não está pensando igual, tudo bem, não tem problema, né? Então vamos criar argumentos aí para estar vendo aí, tá? Então, com um valor de 140 milímetros por mês, o que significa? Significa que, teoricamente, todo mês nesse bairro
choveu 140 litros. Você lembra lá quando a gente trabalhou o índice pluviométrico? A gente calculou quanto que vale 1 milímetro. Aliás, a gente calculou não. Eu deixei como sugestão para vocês calcularem o valor de 1 milímetro aí de chuva, né? E aí a gente chegou à conclusão que seria a mesma coisa que 1 litro. Então, se chove em média 140 milímetros por mês, quer dizer que chove 140 litros por mês. Com base nesse valor, qual a conclusão que podemos chegar a respeito dessa região? Então quer dizer que se chove 140 litros por mês, quer dizer que a região tem um bom nível de chuvas, né? Mas lembrando a todos, só tomem cuidado com as médias, né? Porque as médias, ele está fingindo que todos os meses chove a mesma quantidade e que não é verdade, tá? Vocês podem ver que no gráfico ele começa lá em cima, aí ele desce, depois ele volta a subir, né? Tudo bem? Então, será que há necessidade de economizar água? Sim, sempre é bom economizar água. Por quê? Porque existe um período de estiagem. E aonde que está mostrando isso no gráfico? Quando ele está chegando na parte inferior, que só chove 5 litros naquele mês, né? Então, precisa sim economizar a água para sempre ter. Né? E se há algum ponto de atenção representado no gráfico, sim, há no mês de maio a setembro, onde chove menos. Tudo bem? Então vamos passar agora para a temperatura. Então, olha só, eu vou voltar aqui para o gráfico. Vamos calcular a média da temperatura máxima e da temperatura mínima. Tá? Eu vou deixar em destaque aqui para vocês até as temperaturas máximas, só para vocês não confundirem com a pluviosidade, tá? Então aqui, temperatura máxima, vocês vão ter que somar o quê? Esses que estou deixando em destaque, que são 30 mais 28, mais 32, mais 25, mais 22, mais 23, mais 19, mais 19. Faltou o 15 aqui, mais o 15, mais o 28, mais o 30, mais o 34 e dividir esses valores por 12. O mesmo vale para a mínima, tá? Então, como assim é uma conta mais ou menos simples, eu vou deixar somente um minutinho para vocês, tá? Voltamos daqui a pouco. Aqui, pessoal, eu estava vendo aqui no chat, quem está aqui com um pouco de dificuldade, fica aí para os nossos 10 minutos de interação, porque eu coloquei coisas mais simples na interação, tá? E aí, talvez com menos valores, né? Não com 12 valores, mas com menos, vocês consigam compreender melhor aí as contas que devem ser feitas, tá? Então, vamos conferir aqui as nossas respostas. Aqui. Vamos começar com a temperatura máxima. A temperatura máxima, eu já tinha falado para vocês os valores, você somando tudo e dividido por 12, dá uma média de 25,4 graus Celsius por mês. Então, é uma temperatura agradável. Já a mínima, eu chego fazendo o mesmo raciocínio, somando todas as temperaturas mínimas em 18,7 graus Celsius por mês, tá? Ou seja, eu tenho uma amplitude
térmica média de 6,7 graus Celsius por mês, ou seja, não tem tanta variação de temperatura, tá? Espero que vocês tenham gostado. Avalie positivamente nossa aula pelo QR Code que está aparecendo aí na sua tela. Se você está com dificuldades, fica aí para os nossos próximos 10 minutinhos aí para nossa interação, que eu vou estar passando exemplos mais simples, tá ok? Caso contrário, se cuidem e até a próxima. Tchau, tchau.